O QQQ foi buscar exatamente o nível do Gama que eu falei no dia de ontem e chegando lá o ativo disparou. Quer entender esses níveis do Gama? Segue o vídeo. E antes de partir para a análise, eu gostaria de compartilhar com vocês que eu tenho um inscrito que está seguindo, só baseado no que eu passo nos vídeos, e ele está lucrando. Eu já comentei uma vez, eu até prefiro comentar o lucro dos inscritos do que os meus próprios trades, porque eu tenho a plataforma durante o dia inteiro. O inscrito não, ele só vê aquele vídeo, aquela análise, e ele se baseia naquilo que eu passei para vocês. Então, no dia de ontem, como vocês podem ver, dia 19, ele abriu um Call Credit Spread, que era uma trava de alta, almejando os 4,22 e 4,23. E como nós tínhamos chegado num alvo da parte de baixo, e eu comentei, se chegar nos 514, eu compro. Então chegou nos 514, o ativo começou a voltar e ele abriu, né, essa travinha buscando os 522, 523, e ele teve nada mais, nada menos do que 132%. A gente sempre tem que olhar para a porcentagem, né? O valor financeiro não é tão importante. Mas em uma operação que ele arriscou provavelmente menos de US$ 20, ele conseguiu lucrar em um dia, né? Zero DTE aqui, como vocês podem ver. Abriu dia 19, fechou dia 19. E até mesmo na sexta-feira, outra travinha de alta, ele ganhou nada mais nada menos do que 480%. Então isso, gente, é só ele seguindo os vídeos, as análises que eu passo no vídeo. Então fico muito feliz no sucesso e por isso que eu estou fazendo esses vídeos, para compartilhar com vocês os alvos que eu tenho ali no dia a dia. Bom, pessoal, estou no gráfico do QQQ de 5 minutos para entender o que o ativo fez no dia de ontem. E se você não viu, abre o vídeo de ontem que eu comentei os dois alvos que eu tinha pro ativo ontem, que eram os 518 e os 514 aqui no GET5, tá? O ativo abriu com um baita de um gap de baixa, tá? Um gap de baixa aqui relevante. Vou pegar a porcentagem para vocês, quase 1,5%, tá? Em questão de porcentagem. O ativo foi e não deu nem 5 minutos aqui, o ativo começou já a subir. Abriu, começou a subir forte aqui. A primeira hora do dia só subiu praticamente, fechou o gap, aí ele consolidou, mas aí ele teve força para continuar subindo e foi buscar essa outra concentração de gama aqui, que era os 223, tá? Chegou muito próximo e aí começou a consolidar. O SPY também abriu com baita num gap de baixa, mas voltou forte aqui na primeira hora do dia. Encontrou uma primeira resistência nesse ponto de suporte do 0 DTE, e aí ele foi, rejeitou um pouco, mas continuou a subir. Encontrou uma máxima diária aqui nos 595, depois rejeitou e consolidou aqui por volta dos US$ 594. Olhando para a Nvidia também abriu com um baita num gap de baixa aqui, mais de 2%, mas o ativo conseguiu recuperar bem e forte logo no começo do dia. Como eu já comentei também com vocês em vídeos anteriores, o 135 é um ponto de virada para o ativo. Então é um ponto muito forte, baseado no Gama. Por isso que o ativo, no dia de ontem, não conseguiu sair muito do 135, dessa concentração de Gama aqui. Olhando aqui para a Apple, na sexta-feira ela chegou bem próximo desse ponto importante aqui do Gama e ela caiu forte, como vocês podem ver, e aí acabou não subindo tanto quanto outros ativos, tá? Como vocês podem ver, ela não conseguiu nem fechar o gap aqui de abertura, e aí acabou fechando próximo da máxima intradiária, mas não conseguiu nem fechar o gap. Agora eu estou dentro da plataforma do MentorQ, que é o meu provedor do dado do Gama. Então aqui nesse gráfico,
consigo ver com clareza e detalhes as concentrações em cada strike. Nós temos as concentrações aqui, barrinha vermelha, concentração negativa, barrinha verde, concentração positiva. O ativo, ele abriu por volta dos 514, como vocês viram no gráfico, e aqui mostra, né, essas concentrações que eu tinha comentado no vídeo de ontem, que eram os 518 e os 514. O ativo foi buscar exatamente os 514 e depois voltou forte, chegou até quase que essa call resistance aqui, tá? Que era os 523. Então o ativo chegou por volta dos 522 e alguma coisa, tá? Bem próximo disso. Como vocês podem ver, buscou o gama da parte de baixo, depois buscou a concentração do gama da parte de cima, porque, como vocês podem ver, o gama na parte de cima começou a aumentar. Então estou avançando no tempo, né? Como vocês podem ver, o gama na parte de cima aumentou e estava maior do que o gama na parte de baixo. Por isso que o ativo permaneceu por volta desse patamar de preço. Bom, para finalizar o vídeo, vamos dar uma olhada nos dados aqui na plataforma e entender o que o PQQ pode fazer nos próximos dias. Sazonalidade continua no neutro, momento continua no neutro, volatilidade continua bem baixa e a pontuação das opções continua alta. De novo, quer dizer que os investidores, os compradores não perderam confiança nessa alta, eles acreditam que o ativo vai continuar subindo. E a condição do gama continua positiva. Então, o que quer dizer? Que se o mercado der alguma realizada, cair, que nem caiu ontem, vai ter comprador para comprar essa queda. Olhando para as próximas expirações e entender quais são os níveis que o ativo pode chegar, então para o dia de hoje, dia 20, nós temos de novo os 518, que deve agir como um suporte, e nós continuamos tendo aqui a concentração dos 525, que eu comentei também no dia de ontem, mas para o dia de amanhã também é importante entender, que foi os alvos que eu tracei, baseado no dia seguinte. Então, nós vemos aqui que não tem tanta concentração nos 525, mas tem muita concentração nos 515. Tá? Então, acredito que no curto prazo, depois das altas que o mercado teve nas últimas semanas, eu acho sim viável que a gente tenha uma semana negativa, por mais que o gama está positivo, a pontuação das opções está positiva também. Eu vejo com bons olhos a gente pelo menos buscar aí de novo, né, os 515, porque a gente vê que está com mais força aqui, com mais demanda do que mesmo as calls. Mas olhando um pouco mais para frente, para a expiração do dia 20 de junho, que é a próxima grande expiração das opções, vocês veem que o mercado está se posicionando aqui para continuação de alta. Tá? Então tem muito mais gama positivo do que gama negativo. Então não tem problema a gente ter uma retração durante 1 ou 2 semanas e depois o mercado voltar a subir. Tá? Esse é o meu cenário base. Então eu vejo que o mercado pode cair um pouco essa semana, não tanto, né? Que nem a gente chegou ontem no 515, 514, por volta de 1 ou 2% de queda. E depois, possivelmente, a gente pode sim continuar subindo. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Eu trago essa análise de segunda a sexta. E se você quer que eu analise algum ativo em específico, é só deixar nos comentários.